Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a regionalização da nova ordem mundial. Em outras palavras, o mundo dividido em norte e sul. O fim da Guerra Fria promove o fim da bipolaridade e, consequentemente, o fim dos seus termos. Lá na Guerra Fria, a divisão do mundo, a espacialização do mundo utilizava termos interessantes que muita gente usa até hoje, só que não reflete bem essa realidade, que é a noção de primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, o segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram países capitalistas pobres. Com o fim da Guerra Fria e dessa bipolaridade, essa expressão, esses termos deixam de fazer sentido. Não faz sentido a gente falar em terceiro mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo. A gente está falando de um contexto de nova ordem, as coisas não são divididas como primeiro, segundo e terceiro mundo mais. Essa necessidade de espacializar dá origem a um mapa que a gente tem aqui do lado, que é o mapa da divisão do mundo em norte e sul. Norte aqui não é uma relação física. Sul não é uma divisão abaixo da linha do Equador. A gente não está falando de questões físicas, a gente está falando de uma divisão que é principalmente uma divisão socioeconômica. Norte reflete para a gente as áreas dos países mais ricos, as áreas dos países mais desenvolvidos, a área dos países de melhor IDH, de melhor qualidade de vida. E quando a gente fala de sul, a gente está falando justamente dos países mais pobres. A gente está falando dos países com os menores IDH, com os maiores problemas de violência. A gente está falando dos países, dentro dessa separação, dos países que têm as piores condições socioeconômicas. Essa divisão norte e sul é uma tentativa de espacializar o território a partir dos conceitos da nova ordem. Quando eu falo que não é uma divisão física, você consegue perceber, né? Por exemplo, eu tenho países do sul que pertencem ao norte, a Austrália, por exemplo. E eu tenho países do norte que pertencem ao sul, do norte físico que pertencem ao sul econômico, o México, por exemplo. Essa tentativa de espacializar é uma noção de facilitar a compreensão do mundo. Então, por exemplo, usar expressões como norte, sul, dentro desse contexto da nova ordem, faz sentido. Então, por exemplo, falar que o Brasil é um país que é uma das lideranças do sul. Isso é uma expressão que faz sentido. Ou falar que os países do norte se reuniram para discutir alguma coisa. Utilizar esse termo norte e sul te remete a uma noção de países mais ricos, de melhor condição social, e países mais pobres, de piores taxas de desenvolvimento social. E é claro, como toda espacialização apresenta inúmeros problemas, né? O mundo não é tão simples para a gente dividir em dois grupos, norte e sul. Tem muitos países do norte, dentro do mapa, que não são países tão ricos assim, né? A Rússia está nessa divisão do norte. E tem países do sul que não são tão pobres, não dá para a gente comparar Brasil, China, países emergentes com outros países do sul. A gente está falando de áreas que são extremamente heterogêneas. Então, apesar das ressalvas, a expressão norte e sul é muito usada nos estudos geopolíticos, né? Falar de países do norte, falar de países do sul é permitido, mas saiba que isso pode apresentar problemas e entenda as ressalvas. Utilizar a expressão não é errado, mas é importante que a gente tenha consciência para utilizar sempre do jeito certo. Beleza, pessoal? Até a próxima.